Passa. Gálatas, aí, capítulo 1, amém? Olha lá, o que diz a palavra de Deus a nós, que se reúne como igreja aqui no Sarapuí, e aquelas vidas lá do outro lado da internet. Olha lá, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Essa palavra que é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Nesta noite, nós ativamos a mente de Cristo, levamos cativo todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus e estabelecemos a verdade do teu evangelho. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus diga amém. O apóstolo Paulo escreveu a epístola à igreja dos Gálatas, uma igreja que ficava na Galácia. Antes de ele escrever esta epístola, ele visitou este lugar, estabeleceu a igreja dos Gálatas e foi fazer outras viagens. Quando Paulo voltou, a igreja que tinha sido edificada por Paulo, simplesmente no evangelho, tinha se corrompido com uma outra mensagem. A mensagem que o apóstolo Paulo deixou para a igreja dos Gálatas e consequentemente para todas as igrejas, não só na Ásia, como também no Brasil e no mundo, era a mensagem da justificação pela fé, do qual o Cristo ressuscitado fez pós-cruz. Todo o crente autêntico em Jesus Cristo foi chamado para viver o evangelho da graça de Deus. Não tem outro. Se for outra mensagem, disse o apóstolo quando retornou aos Gálatas, é uma mensagem de maldição. Então, quando Paulo volta, o que ele viu era uma igreja que estava sendo fermentada com doutrinas judaizantes. E nós temos que prestar bastante atenção quando entrarmos num lugar chamado igreja. A igreja de Jesus não pode ter judaísmo. Judaísmo é para os judeus. E nós não somos judeus, nós somos gentios. Para nós, a mensagem não tem nada a ver com quipar, com candelabro, com purificação com água, com óleo sobre o corpo, porque o reino em que nós vivemos agora é um reino espiritual. Tudo agora é pelo Espírito. Então Paulo tentou fazer e explicar isso em todos os lugares aonde eles passavam. Paulo então escreve isto aos Gálatas.
que já havia sido advertido que eles não deveriam viver por obras. A igreja não pode viver por obras. A igreja de Jesus não foi levantada para viver por obras e por sacrifício. Isto eram os judeus. Então, vamos ler passo a passo, agora com calma. Quando Paulo volta, ele ficou perplexo. Em algumas versões, eu estou espantado, eu estou perplexo. Maravilho-me de que vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo. Então, a igreja deixou de andar na graça de Cristo e passou para um outro evangelho. Qual é o outro evangelho? O evangelho da circuncisão. O evangelho do judaísmo, que na verdade deixou de ser, não é outro, porque Cristo aboliu na cruz do Calvário. Então Cristo, pensando em mim, pensando em você, pensando no que você deveria desfrutar e de viver do melhor, Ele pagou o preço por mim nos dias de sua carne. Quando Cristo se batizava nas águas, estava pagando no meu lugar. Quando Cristo jejuou, Ele estava jejuando no meu lugar. Isto era lei que ninguém poderia cumprir, e Ele cumpriu por mim. A igreja não pode repetir os sacrifícios de Jesus nos dias de sua carne, senão, não teria Ele feito, faria eu. Então Ele fez para que você não faça mais, por amor a você. Mas as pessoas ignoram isto, ignoram toda a via crucis do Cristo dos dias de sua carne, ignoram todo aquele sofrimento, como se tudo aquilo fosse em vão, que para mim jejuar, não jejuava Ele, que para mim pagar o preço, não pagava Ele. Então isso entristece o coração de Deus, porque Paulo disse nesta mesma igreja: quando vocês se justificam na lei, vocês estão dizendo que Cristo morreu em vão. Como você acha que o coração de Deus se sente, sabendo que Ele fez tudo o que fez, para que você viva uma vida feliz, saudável no Evangelho, e você repetindo as mesmas coisas que Ele fez? Mas Jesus jejuou. Aí dizem os crentes: eu vou jejuar também. Mas os crentes não dizem: Jesus morreu na cruz, eu vou morrer também. Jesus bebeu vinagre. Quando eu estiver no meu leito de morte, eu também vou beber vinagre. Cuspiram em Jesus. Alguém tem que cuspir em mim também. Ninguém faz isto. Então, nós não estamos aqui para repetir o sofrimento de Jesus. Nós estamos aqui para reconhecer os sofrimentos de Jesus e agradecer, porque tudo o que Ele fez foi pensando em mim. Então Paulo diz: olha, vocês estão saindo da graça de Cristo. O que é que quer dizer graça? Favor e merecido. E o que é que as pessoas fazem? Deixam a graça, deixam o favor imerecido e fazem por... Então não é graça. Você recebe esse entendimento? Ora, se eu fui chamado para viver a graça, eu fui chamado então para viver um favor imerecido. Eu não merecia, Cristo me salvou. Eu não merecia, Cristo me libertou. Eu não merecia, Cristo abençoou a minha vida. Eu não merecia, Cristo cuidou da minha família. Mas isto é graça, é sem eu merecer, para que a honra e a glória pertence a Ele. Os crentes dizem: não, eu tenho que fazer alguma coisa para Cristo me dar.
então não é graça, não é favor e merecido. Você está fazendo algo para que você mereça, é mérito próprio. Então você está deixando de viver a graça de Cristo e você está vivendo um outro evangelho, o judaísmo, porque o judaísmo é que tem mérito próprio. Você lembra do judeu? 2 homens subiam para orar e o fariseu que cumpria a lei de Moisés disse: eu não sou como este homem roubador, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. Mérito próprio. Mas ele vivia a lei. Mas nós não vivemos por aquilo que nós fazemos, nós vivemos por aquilo que Cristo fez por nós. Nós vivemos a graça de Jesus Cristo. E isso causou espanto em Paulo, porque Paulo, quando chegou na igreja dos Gálatas, estava vendo obras meritórias. Estava todo mundo em jejum, estava todo mundo subindo monte, as pessoas com os joelhos feridos, as pessoas com orgulho próprio, alguns se achando santarrão. Paulo disse: olha, eu estou maravilhado, estou triste, porque vocês estão passando, mas tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E ele continua a falar no versículo 7, ele diz: olha lá, o qual não é outro. O outro evangelho, que é o evangelho da circuncisão, não é mais evangelho, porque Cristo aboliu na cruz. Diz que o fim da lei é Cristo. Então ele diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É que Paulo está nas nuvens, não sabe ele que conseguiram, porque o evangelho hoje está transtornado. E esse evangelho transtornado inquieta as pessoas. O evangelho fora da graça de Deus não traz paz, não traz segurança, traz inquietação. Uma hora eu fiz porque quebrei o voto, outra hora não deu certo porque é o inimigo, a minha casa está com goteira porque canta o sabiá. E as pessoas vão se inquietando. Tem Palmeira. E esse tipo de evangelho que é pregado por alguns, porque note as frases, ele está dizendo: olha, não há mais esse evangelho de escravidão, mas é que tem alguns pregadores, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como é que se inquieta uma pessoa? Como é que se transtorna uma coisa? Ameaçando, acusando, botando medo. A ovelha entra na igreja, mas eles ameaçam tanto com o diabo, tanto com o demônio, que você vai perder a tua salvação, que Jesus vai vir e você vai ficar. Olha, você tem que se converter a cada dia. Paulo diz: existe alguns entre vocês, enquanto eu saí com a pregação do evangelho, entraram alguns com a mensagem que deturpam a verdadeira mensagem de Cristo. Então ele diz então no versículo 8: mas, ainda que nós mesmos, Paulo, Timóteo, Silvano e os pregadores que andavam com Paulo pregando a graça de Deus, ele disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho do que eu já vos tenho anunciado, essas pessoas sejam malditas. Amados, se não pregar o que o apóstolo Paulo recebeu como revelação, a igreja está debaixo de maldição, é anátema. Enriquecimento só para a placa, é a placa, é o líder, é quem está aqui em cima que se beneficia, porque é um evangelho que inquieta, é um evangelho que transtorna, não é um evangelho que edifica. Então alguns entraram dentro da igreja dos Gálatas e começaram a pregar uma outra mensagem que Paulo não pregou. Olha lá o que diz, pode passar o 9, olha lá o que diz Atos 15, olha lá. Então, olha só, olha. Então, alguns vos inquietam
e transtornam o evangelho. Olha, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. 2 pontos. Olha como era o ensino. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis. Era esta a mensagem. Paulo disse: se alguém pregar esse tipo de mensagem para vocês, seja anátema. E o que é Moisés? Moisés é o banho na água. E o que é Moisés? Moisés é o dízimo. O fariseu jejuava, porque jejum era de Moisés. Quem tem um noivo não pode jejuar. Então eles dizem: se você não dá dízimo, você não é salvo. Mas isso era uma mensagem que inquietava de alguns. Mas nós não podemos receber esta mensagem, porque nós não estamos debaixo de Moisés. Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça e a verdade. Nós estamos debaixo do domínio de Cristo. Então, essas são umas verdades que precisam ser confrontadas, porque justamente esses ensinos que estão dentro da igreja, inquietando e perturbando, transtornando o evangelho de Jesus. Nós não somos salvos por causa de Moisés. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz isso: pela graça sois salvos por meio de fé, e isso não vem de Moisés, isso não vem dos pastores, isto vem de Deus. Então, era esta a mensagem. Olha o versículo 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Paulo rebateu na hora. Paulo disse: espera aí, pode parar. Quem é você, cara? Você perseguia a igreja. Meu irmão, persegui a igreja, tive um encontro com Jesus Cristo, fui transformado, arrebatado ao terceiro céu, e o homem agora não é salvo pelas obras da lei, o homem agora é salvo pela graça, e é assim que a igreja tem que viver. Só que essas são umas verdades que a igreja aí fora não aplica na vida das pessoas, e as pessoas a cada dia têm que se converter, as pessoas a cada dia têm que buscar a santificação, as pessoas a cada dia têm que buscar Deus no monte, a pessoa a cada dia tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, a pessoa a cada dia tem que buscar o renovo, tem que buscar o dom da fé. Senhor, me dá fé dobrada como desse a Elias, porque estão debaixo de Moisés. Então Paulo teve um confronto, mas hoje a mesma pregação se repete. Paulo está na nuvem e Deus levantou os senhores e a mim para combater a eles também. Dizer que não é por Moisés, não é circuncidar, não é pagando dízimo, não é pelo batismo nas águas. O que purifica neste pacto não é as águas batismais. O que purifica o homem neste pacto é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo entra na vida de um homem, e isso acontece quando ele diz, Jesus diz que o Espírito Santo vem e sela o homem para a vida eterna. O homem está lavado, regenerado, santificado, purificado, batizado, selado para o dia da redenção. Não é por Moisés, é pela graça de Cristo. Então diz que Paulo e Barnabé tiveram uma não pequena discussão e contenda com eles. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Paulo não aceitou que eles pregassem isto. Paulo disse: se vocês pregarem isso, vocês estão colocando a igreja debaixo de maldição, debaixo de anátema, e eu não recebo. Eu também sou um apóstolo de Jesus Cristo, e eu estou pela verdade. Vamos partir para a briga, mas aqui vocês não vão pregar isso. Versículo 3: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Finícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. 4, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Ao manto. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido,
se levantaram dizendo: é mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Os pastores estão usando isso. O evangelho diz: é pela graça. Os pastores dizem: não, tem que pagar o preço. Pastores, graça quer dizer favor imerecido. Se é imerecido, eu não tenho que pagar. Cristo pagou por nós. Então, se eu tenho que pagar, eu não fui salvo pela graça. É obras meritórias, e obras meritórias é Moisés, porque é dente por dente, olho por olho. Era esta mensagem que inquietava a igreja dos Gálatas, e é este tipo de mensagem que inquieta e perturba a igreja no Brasil e no mundo, que neste exato momento estão ouvindo os pregadores dizer que tu és um miserável, que tu és um pó da terra, que o gafanhoto vai entrar na tua casa, que você está roubando a Deus. E Paulo disse: ainda que venha um anjo do céu e pregue contrário do que eu disse, que em Abraão a tua família é bendita, que na tua vida ninguém toca, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que em você ninguém pode encostar, porque aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Que se alguém vier com uma mensagem diferente a isto, seja anátema. A mensagem para nós está em Paulo, revelado a Jesus Cristo, mas eles sempre lutaram. Olha o que é que diz Atos, capítulo 18, versículo 9, olha só: e disse o Senhor em visão a Paulo. O que Paulo prega foi dito pelo Cristo ressuscitado, porque Paulo não andava com Jesus nos dias de sua carne, e glória a Deus, porque nos dias de sua carne, o Cristo da carne pregava judaísmo, o Cristo da carne pregava em sinagogas, mas Paulo pregou o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, que venceu o diabo, que esmagou a cabeça da serpente, o Cristo que nos colocou assentado com ele, acima de todo o principado, de toda a potestade. O Cristo pregado por Paulo foi revelado por Jesus. E disse o Senhor em visão a Paulo. Não foi Tomé, não foi Silas, não foi a Cúria Romana, não foi Pedro, não foi Tiago e não foi João. Ele não aprendeu com homem algum. O que se aprende aqui não se aprende com homem algum. Nós aprendemos por revelação com aquilo que o Cristo vive, disse a Paulo. Não temas, fala e não te cales. 10. Porque eu sou contigo. Está falando com Paulo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Paulo tinha o respaldo do Cristo vivo. Paulo não estava ali imaginando coisas. Amado, nós não estamos aqui imaginando coisas. Nós não estamos aqui se insurgindo do nada. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós temos a verdade do Cristo vivo. Nós estamos se levantando contra o sistema, dizendo que a mensagem que está aí perturba, inquieta, é falsa. A verdade é o evangelho da graça, que Paulo disse que ainda que se um anjo vier, é anátema. E ele disse no versículo 21, ele completa, no versículo 11, olha: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, debaixo da cobertura sobrenatural do Cristo ressuscitado. 1 ano e 6 meses, eles dizendo é por Moisés, Paulo dizendo é pela graça. A carne de Paulo dizia, não vai dar certo. Cristo vinha a ele e dizia, não temas, fala e não te cala, que eu sou contigo. O que você está falando é de mim. A graça é minha, conquistada por mim. Os homens são salvos por mim. Fala, Paulo. E diz que ele ficou ali 1 ano e 6 meses. Olha o que diz o 12. Olha. Mas sendo Galho procônsul da Acaia
levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Quando eles viram que Paulo estava com uma mensagem contraditória ao que eles pregavam, se levantaram contra Paulo. Mas Jesus disse: Paulo, não temas. E olha o que foi dito então no 13, dizendo, levaram Paulo ao tribunal, chegaram lá e disseram: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Era isto que Paulo pregava. Senhores, chefe de família, jovens, viúvas, solteiros, eu estou aqui no Sarapuí para persuadir os homens a servir a Deus contra a lei. Este é o meu apostolado. Em mim ninguém toca. Contra mim, se levantar, cai por terra, porque eu estou debaixo da visão sobrenatural do Espírito Santo. Eu não estou aqui com medo do sistema, eu não estou aqui com medo da religião, eu não estou com medo de dar certo ou de dar errado, eu não estou com medo que esse lugar encha, eu tenho medo de pregar a mentira e um orgulho de pregar a verdade. Eu estou persuadindo os homens a servirem a Deus contra a lei, porque foi isso que Paulo ouviu de Jesus Cristo numa visão durante a noite, ainda que levaram ele preso. Eu achei isso aqui fantástico. Olha, volta. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente, se reuniram e falaram: cara, se esse tal de Paulo continuar falando que nós não temos que dar mais dízimos, que agora é segundo o que o homem propõe no coração, nós estamos fritos. Meu irmão, se Paulo começar a falar que não é mais o homem que batiza o outro na água, e sim é o Espírito Santo que toma a iniciativa e salva e liberta, aonde está a nossa glória? Quem vai me chamar de pai na fé? Porque os homens gostam disso. Está vendo aquele pastor ali, o presidente? Foi ele que me batizou. Tu deu mais sorte do que eu, fui batizado pelo vice. E eles então concordemente se concordaram uns com os outros. Os judeus, eles entraram em acordo e falaram: nós temos que parar Paulo. Só que Deus avisou a Paulo: não temas, fales e não te cales, porque eu sou contigo e eu tenho muito povo nesse lugar. Jesus tem muita gente para conhecer as verdades nesse lugar, meu amado. Tem muita gente. Tem muita gente que será liberta através da sua vida. Tem muita gente que com o teu conhecimento, quando entrares aqui e se envolver com a graça de Deus, você também vai ter uma autoridade dada pelo Espírito Santo e vai dizer: não é mais assim. Não é pelas tuas obras, não é pelo teu esforço. A iniciativa é de Jesus. Se Jesus não tomar a iniciativa, homem nenhum é salvo. Diz que nós estávamos mortos em pecados e em delitos, e Ele nos deu vida, Ele nos atraiu, Ele nos buscou, Ele nos achou. Foi Ele, a honra sempre será dEle, e a glória sempre será dEle. Ainda que tentem se levantar, a voz do Espírito Santo, o Sarapuí, vai fazer parar e devolver a Deus a honra e a glória que lhe é devida. Lindo isso no 13, não é? Dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Note, Paulo não inventou isso. Foi isto que o Cristo apareceu para ele de noite e mandou ele pregar. Mandou Paulo pregar contra a lei de Moisés. Olha o que diz no versículo 21, olha só. Tito 1, olha só. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da lei. Os da circuncisão eram os da lei. Os da circuncisão é que quando um filho nascia no meio dos judeus, ao 8º dia, ele ia lá para cortar a pele que cobria o prepúcio. Este menino então era aceito na comunidade judaica como um menino de Deus. Então diz que os da circuncisão, os da lei de Moisés, são faladores vãos e enganadores.
Eu não quero que você seja ovelha de um pastor que fala coisas vãs, paurador frívolo e que engana. Você vê o retrato da igreja evangélica no Brasil? Leva esta fita para casa que Deus vai curar câncer. A fita não cura câncer, quem cura câncer é Jesus Cristo, e Ele já curou. Diz que pelas suas chagas nós fomos sarados. Como é que no meio desse povo dá tanto câncer e ninguém aqui tem câncer? Como é que no meio desse povo tem tanta gente com caroço e ninguém aqui tem caroço? Como é que no meio desse povo tem tantos miseráveis e todos aqui são abençoados com todas as sortes de bênçãos? É porque a mensagem engana, inquieta, transtorna. É uma mensagem vã, que não edifica, não serve para nada. E quem tem esse tipo de mensagem? Os da circuncisão, os da lei. Olha o que Paulo mandou fazer no versículo 11. Olha lá. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Por que casas inteiras? Por causa da perseguição da época. A igreja se reunia dentro de casas. Entravam sorrateiramente e dizia: se você não fizer um voto, você não pode ser salvo. Se o irmão não sacrificar, você não pode receber bênção de Deus. Abraão sacrificou, Abraão deu Isaac, você tem que dar o Isaac também. Então eles entravam com esta mensagem, transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém, pela inspiração do Espírito Santo. Por torpe ganância. Porque é o pregador vão, enganadores. E Paulo disse: se vocês ficarem embaixo disso, vocês estão debaixo de anátema, vocês estão debaixo de maldição. Ainda que quem esteja pregando isso seja eu, seja Apolo, seja Priscila, seja Timóteo, seja Silvano, um dos pregadores da graça, ainda que venha um anjo do céu, se pregar isso aqui, é anátema. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que as mensagens pregadas por mim e pelos pregadores que sobem até aqui, são mensagens da graça de Deus. Graças a Deus, que nós não estamos debaixo de maldição. Este não é um local de negociata. Toma, pega, puxa, passa. Índio quer apito, índio quer fumaça. Prende, puxa, prende, passa. Isso não é lugar disso. Isto é lugar de instrução do Espírito Santo. Isto é um local onde você senta, alegra o seu coração, louva o Criador, contribui com esse evangelho que liberta vidas, quebra algemas, e você chega ao conhecimento então da verdade. Você ouve palavras inefáveis, você lê coisas que você jamais imaginou ler, porque o que está aí fora é a mulher do fluxo de sangue. Desce, Zaqueu, Golias vai cair, cai, e nunca que Golias cai. Mas quando você abre o evangelho da graça de Deus, eles são denunciados. Paulo diz que os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, a igreja não pode viver debaixo de pregadores da circuncisão. A igreja tem que ser cristã. A igreja tem que ter os ensinamentos de Paulo. As igrejas tem que ser cristã genuína. A igreja não pode ser de homem. A igreja não pode ter homens que mandam. A igreja, o cabeça é Jesus. E uma igreja só é de Jesus se ela for cristã. Cristã é que segue a Cristo. Se seguir Moisés, ela é uma igreja judaizante. Olha só. Atos 11, 25, olha só. Preste atenção nesta palavra, como diz a Fabi, beautiful. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja Saulo e Barnabé, e ensinaram muita gente.
e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de... Eram chamados de quê antes então? Porque não tinham um ensinamento sólido. E começou com Saulo e Barnabé. Então, a igreja só é cristã quando está debaixo do ensinamento da graça de Deus. Senão, ela é uma igreja, ela não é igreja, ela é sinagoga. Onde tem ritos, onde tem objetos consagrados, onde tem homens mais santos, onde tem quem manda, onde tem quem exclui, onde tem que governe o outro. E essa não é uma igreja de homens governando homens. Essa é uma igreja do Espírito governando os seus filhos. Esta é uma igreja cristã. Pastor, mas eu vim aqui atrás da minha bênção. Alô, você não veio atrás da bênção. A bênção que te alcançou, Jesus Cristo é a bênção da tua vida. Senhor, mas eu vim aqui atrás de saúde. Amado, a saúde que te alcançou na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Diga, eu estou sarado pelas chagas de Cristo. Então, o que é que se faz quando entra numa igreja cristã? O que eles buscaram? Ensinamento. Eu vim aprender a não me envolver com Moisés. Eu vim aprender a não dizer que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi em vão. Eu vim aprender a não blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que ele não purificou a igreja, e que quem purifica a igreja é o pastor com um jaleco branco e deita o homem dentro de uma piscina e diz: estás purificado. Isso é blasfêmia, porque neste novo pacto a purificação não é feita com água. Neste novo pacto a purificação é feita com lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, do qual os senhores fazem parte da igreja verdadeira, sem mancha, sem ruga, sem mácula e sem defeito. E se você recebe, diga: ah, papai. Então diz que lá, debaixo dos ensinamentos, nos primeiros caminhar de Saulo, nos primeiros revelações, nos primeiros blá 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 da graça, que foi de glória em glória, pela primeira vez, eles nunca ouviram falar, pela primeira vez eles disseram: nós somos cristãos. Pela primeira vez, eles eram chamados de os do caminho, os que seguiam. E de repente eles descobriram que tinha uma palavra que deixava Moisés de lado, que deixava a glória humana, que deixavam os sacrifícios, que deixavam todas as coisas de oferendas, e eles disseram: cara, nós somos cristãos, nós acreditamos em Cristo, nós vivemos pela fé, nós estamos enraigados em Jesus, é nisso que nós acreditamos. Então essa é a razão de viver a graça de Deus. Para que nós possamos ser cristãos autênticos e usufruir dos benefícios conquistados por Cristo na cruz, não podemos receber outro evangelho que não seja o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Então, todo o ensinamento para viver uma vida próspera, para viver uma vida saudável, sem engano, sem manipulação, está nos ensinamentos de Paulo, que é o filtro da Bíblia Sagrada. Você vê se há em Paulo vassoura ungida? Não tem. Vê se há em Paulo mesa de oração? Não tem. Nem em Paulo, nem em Mateus, nem em João, nem em Marcos, não tem nada. Isso são pessoas que inquietam o evangelho de Jesus Cristo. E quantas pessoas hoje foram lá na mesa de oração? Levou a carteira do filho. Olha, me desculpa a palavra chula. Eu fui num lugar em que a mulher levou a cueca do marido, para o pastor passar um óleo na cueca do marido. Isso não tem nem na lei, nem na graça, nem na desgraça, nem na maldição, porque isto aqui é macumbogélio. Mas as pessoas aceitam isto com naturalidade.
As pessoas abraçam essas coisas porque não são cristãs, não têm um ensinamento sólido dado pelo Espírito Santo, não conhecem a sua posição, não sabem o que é lei, não sabem o que é graça, e qualquer porta que abrirem aí e botarem lá na placa, a igreja do maculelê, a pessoa entra e fica maculelê da ideia. Então vamos rever o que Paulo disse em Gálatas, olha lá, depois dessa explicação. Maravilhe-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamaram a graça de Cristo para outro evangelho. Então, se tiver lei de Moisés, é um outro evangelho. Então ele diz no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Inquietavam como? Lembra? Eles desceram da Judéia e disse: se vocês não se circuncidar e não andar segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Qual eram os costumes de Moisés? Jejum, vigília. Meu amado, por favor, você acha mesmo que Deus quer que você fique a noite toda acordada para te dar o quê, criatura? Meu irmão, a noite toda acordada te dá é sono. Não, porque eu vou buscar Deus numa vigília. Meu amado, em nome de Jesus Cristo, não faça isso. Você pela internet, meu amado, abra a tua Bíblia em Salmo 127. Deus dá aos seus amados enquanto ele dorme. As maiores riquezas dadas ao homem foi durante a noite. Salomão estava dormindo quando Deus chamou ele e disse: pede-me o que você quiser. José foi governador do Egito por causa de um sonho que Deus deu a ele de noite. Quando Deus falou com Paulo na passagem que você viu, diz que Deus deu uma visão a Paulo de noite, na sua cama, dormindo, meditando, descansando. Mas as pessoas acham que isso é religiosidade, que de madrugada tem mais poder. Se eu ficar de noite acordado, chamando um mantra, ficar falando alguma coisa, eles acham que Deus vai encher eles de poder. Só que isso inquieta, isso transtorna. Isso traz briga dentro de casa. Casamentos são desfeitos por causa de vigílias, por causa de monte, por causa de culto de consagração, que a mulher não se dedica lá e fica nessa maldita busca de consagração e nunca consagra. Nunca consagra. Porque a palavra de Hebreus 10, 20, olha lá, andando pelo novo caminho que ele nos consagrou. Hebreus 10, 20. Já fomos consagrados, o caminho já está consagrado. Mas pastor, o que Deus requer de nós? Que você não receba outro evangelho mesmo. Olha, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja essa pessoa maldita. Não adianta, que ninguém recebe um outro evangelho. Pastor, mas eu só fui lá porque eu estava com um caroço. Você não tinha que ir lá, você tinha que ir no médico. A pessoa come picanha, carne de porco, mocotó com aipim e não quer ter glicose, não quer ter diabetes. Meu amado, se você comeu açúcar, pede moleque com mocotó, você não quer ter dor de barriga, e quer que o missionário vai lá, ore por você, meu amado, você tem que ir no médico, fazer uma dieta, parar de comer guloseima. Aí as pessoas vão ao bruxo, querem que Deus resolva, mas da forma errada. Deus não resolve fórmulas erradas. Deus resolve problemas espirituais. É o que Ele está fazendo com você esta noite. Deus está dizendo para você, a mensagem para vocês é a mensagem da graça de Deus. É a mensagem que levanta a autoestima da mulher. A mulher deixa os montes e fica cuidando da casa. A mulher deixa os cultos de consagração e, como sábia, edifica o lar. O marido deixa a vida nociva e, como provedor da casa, traz o alimento.
No domingo está prestando o seu culto racional a Deus, para que a vida seja ajustada, edificada e tenha uma família próspera. Mas os pastores não ensinam isso. Ensinam vida de ganância com Deus. Vem à igreja hoje que Deus tem uma bênção para te dar. Venha fazer uma grande campanha da vitória. Venha que hoje vai acontecer um grande milagre. Mas essa mensagem não tem em Paulo. Essa mensagem não foi dada a Jesus Cristo para Paulo pregar à igreja. A mensagem foi esta: que vocês não recebam um outro evangelho que eu não anunciei. E a igreja abraça. Se nós sairmos pela rua da cidade agora, nós vamos ver a igreja abarrotada, todo mundo com a mão na cabeça dizendo: sai, 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 nem caspa. E Deus não quer isto. Deus quer que você viva a verdade. Olha Atos 20, 24, estamos quase terminando. Vai, olha lá. Mas em nada, Paulo pregando na igreja de Éfeso, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A graça de Deus não é uma teologia minha. A graça de Deus não é um ensinamento meu. A graça de Deus não é uma doutrina desta igreja. A graça de Deus é um evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele recebeu o ministério do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Como que se dá testemunho do evangelho? Vivendo o evangelho. E as igrejas não vivem o evangelho. As igrejas vivem a lei. Grande campanha de quebra de maldição. Mostra no evangelho. Não tem. Então está deixando de viver o evangelho, passando depressa para um outro evangelho que não foi anunciado. Isso não é da testemunho do evangelho, isto é contra o evangelho. Vem aqui que você vai levar a rosa ungida, porque Jesus é a rosa de Sarão. Mentira, Jesus não é a rosa de Sarão. Jesus Cristo é Rei de reis, é Senhor dos senhores, Deus absoluto, sentado no trono do universo e que governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é Jesus. E querem então, sabe, e contra. Nós estamos aqui para testemunhar o evangelho, meu amado. Nós estamos aqui para dizer às pessoas que Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou dos mortos. Isso é dar testemunho. Nós estamos aqui para dizer que o homem é salvo pela graça de Deus. Está em Efésios 2, versículo 8. Isso é dar testemunho. Nós estamos aqui para dizer que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Isso é dar testemunho. Nós estamos aqui para dizer essa verdade. Coloca aí, Romanos 8, olha aí. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, incluindo os pastores, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto aqui é a mensagem magna da graça de Deus. Nada, absolutamente mais, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto vale muito mais do que rosa ungida. Isto vale muito mais do que passar por debaixo da porta. Eles botam uma porta de madeira e dizem, quem passar por aqui vai ganhar na Mega Sena, porque Jesus é a porta. Sai para lá, chulé. Eu vou passar debaixo de porta, porque Jesus é a porta. Jesus não é a porta. Isso era uma analogia. Isso aqui era um outro contexto para os judeus. Jesus é Deus. Jesus é Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus te salvou, te justificou. Jesus tem você na palma das suas mãos. Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Você está aqui preocupado, não sabe como vai acontecer. O país em crise, violência, miséria, mas Ele já preparou o melhor para você, que para o justo tudo irá
bem, na tua casa não entra assalto, contra você não vale bala perdida, carro desgovernado, homem fraudulento, porque tu és a menina dos olhos de Deus. O Evangelho garante que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nada, absolutamente nada, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vivo nesta segurança, porque é o Evangelho que diz. O pastor pode saltar, pode passar o que ele quiser, meu amado, se ele não fala de acordo com esse Evangelho, é anátema. Nós somos cristãos autênticos, que nós seguimos o Evangelho. Puxa, pastor, mas eu estava precisando que o senhor, no final do culto, colocasse a mão sobre as minha cabeça e fizesse uma oração do São Longuinho. Não vou fazer a oração de São Longuinho. Você não precisa de oração forte. Você tem um Deus que ouve a sua oração. Você não precisa de saco de sal. Tu és sal do mundo, é luz. Você não precisa de entrar pelas portas, elas já estão abertas sobre a sua vida. Ele disse: eu abro e ninguém fecha, mas eu fecho e ninguém abre. Todas as portas da miséria, da doença, da fraqueza, da maledicência, Jesus Cristo fechou na cruz do Calvário. Está aberta a porta da prosperidade, da felicidade, de uma família feliz, de uma família gerada pela graça de Deus. Estas portas estão abertas para você. Você não precisa de oração forte. Você tem um Deus forte que ouve a sua oração. Vai em paz, vai feliz. Você está debaixo da ministração da graça de Deus. Você está debaixo do cuidado do Pai, sem manobra, sem toma lá da cá, sem mentira, sem nada que contrarie a palavra. Apenas o Evangelho lançado sobre a sua vida lhe trará os benefícios conquistados por Jesus Cristo. Sem mandamento de homem, sem autoridade e sem governo humano, apenas o Espírito Santo falando através do seu Evangelho como e de que maneira você deve viver uma vida cristã autêntica para agradar o Pai das luzes, que tudo vê, tudo ouve, tudo olha e tudo faz em benefício daqueles que obedecem à sua palavra. Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Vamos ficar de pé em nome